porque nós temos a oportunidade, Pai, de te adorar, Pai. A oportunidade, Pai, de te exaltar, Pai, todos os dias, Pai. Independente do dia da semana que for, Pai. Nós temos, Pai, esse privilégio, Pai. Deus, que o Senhor possa estar conosco, Pai. E que todos os dias, Pai, da nossa vida, Pai, nós possamos, Pai, exaltar o Teu santo nome e nos entregar a Ti, Deus. Eu te agradeço, Pai. Amém. Amém. Poder sentar. Nesse culto, a gente aproveita para conversar um pouquinho com a Sara, com o Vitor, com os noivos, sobre algumas coisas importantes da vida de casados. O que estão deixando para trás, o que eles vão enfrentando para frente. E a gente aproveita também para dar aqueles últimos conselhos, né? Eu não sei se hoje vai ser esse dia, porque o nosso tema hoje é esse aqui, ó. Despedindo-se da vida de solteiro. Esse é o nosso tema. Eu falei para vocês que eu ando meio que procurando tema, né? Então, eu fiquei pensando, meu Deus, o que nós vamos falar? Qual é o nosso assunto, né? E me veio esse assunto. Despedindo-se da vida de solteiro. Não sei porquê. Será? Vou chamar os dois para sentar aqui. Pastor, faz o favor. A Hannah saiu do pai aqui. Oi, mas eles têm que ficar olhando lá. Eu nem sei se essa foto é de solteiro. Mas eu saí catando, do tempo assim de sem estar namorando, né? É ou não é? É? Eu fui atrás. Eu procurei e achei. E é disso que eu queria conversar com vocês, sobre essas coisas. Se despedir hoje da vida de solteiro. Porque vocês estão escolhendo e decidiram casar. Eu sempre digo que casamento é uma escolha, é uma decisão pessoal. Ninguém força ninguém a casar, é uma decisão e uma escolha pessoal. Tenho certeza que nem a Milton, nem Cláudia, nem seus pais, Vitor, disseram você tem que casar com a Sara ou você tem que casar com o Vitor. Vocês que se escolheram. E eu sempre falo assim que depois que se escolhe, acabou. Eu sempre falo para as moças, né? Olha os defeitos antes de apaixonar. Porque depois que apaixona, fica cega. Aí eu digo, tem outro ditadozinho que eu falo para os jovens, né? Os solteiros. Antes de casar, abre os olhos. Depois de casar, fecha os olhos. Antes de casar, abre os olhos. Veja tudo antes. Depois que casa, acabou. Fecha os olhos. Aí não tem mais direito de ficar olhando os defeitos, os problemas. Então esse é o tema que eu escolhi para vocês. Despedindo-se da vida de solteiro. Passa para mim, por favor, Kelly. Efésios 5, 31 e 33 diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Por que será que a Bíblia fala que é o homem que deixa pai e mãe? Não é a mulher. Por que será? Você sabe, Vitor? Imagina. Tem uma noção? Não? Porque é ele que governa. Porque é ele que vai formar a nova família. Porque é ele que vai dominar e trazer um novo território. Então é ele. Porque se a mulher já é complicada, a mulher já manda. Se Deus diz para ela assim, ó, vai ficar pior. Aí ninguém aguentava. Por isso que o governo, a posição de autoridade é do homem. E o nosso amigo Paulo continua: este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada
vocês também amem a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Para a mulher, Paulo nos exorta a tratar o marido com respeito, a honrá-lo em toda e qualquer situação. Talvez aqui, se eu fosse dar oportunidade para as mulheres casadas, aqui elas dariam N exemplos e conselhos para dar para você. Mas eu acredito que você tem de sobra na sua vida, né, familiar, na sua vida de vó, mãe, companheira. Você tem. Então você, talvez não precise a gente falar tanto sobre esses detalhes. Passa aí, Kelly, por favor. Aí, eu achei essa poesia, Reviravolta. Como é Deixando a Vida de Solteiro, eu acho essa poesia, ela é interessante. Olha só. Eu era só eu. E no meu mundo só havia uma escala de valores. De repente, você penetrou no meu mundo. E o que lá não cabia, por causa de você, ganhou lugar. Passa. Mais um. E quase tudo que era importante já não era. Antes, tudo que era eu e meu, agora, sem você é quase nada. E eu quase não sou eu, porque com você aprendi a ser nós. Daí a autora dessa poesia. Exatamente isso que ela quis dizer é que antes de se conhecerem, vocês eram só vocês. Mandava, dizia, fazia, ia para onde queria, dizia e desfazia. Mas a partir do momento que vocês decidem casar, acabou o tempo de sozinho. Agora vocês vão ter que compartilhar e dar satisfação um ao outro sempre. Os valores mudam, o tempo muda, as responsabilidades mudam e a vida de solteiro já era. Passa aí. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes 4:12. Esse texto é interessante porque ele vem falando algumas coisas e no final ele fala sobre isso. Quando fala de 3 dobras, na verdade, é porque a gente até dá o exemplo, não tem a ver com casamento, mas a gente dá o exemplo para que vocês chamem Deus para fazer parte do casamento de vocês. Porque não tem casamento, não existe casamento perfeito, mas existem casamentos equilibrados, abençoados, cheios da graça de Deus, com o poder de Deus, Espírito de Deus, se ele se fizer presente. Passa lá. Agora, a partir do casamento, vocês serão uma só carne. Não serão mais 2, mas um cordão de 3 dobras. Eu botei umas fotinhas ali, né? Porque agora já as fotinhas já junto, né? Tem umas coisas interessantes ali, uns momentos, né, de foto bonita. Mas tudo isso aqui, ali, ó, no passeio, foto para um pouco lá do casamento, né? De estúdio, bem tirada, né? Mas tudo isso aí é poesia. Isso fica no álbum. O dia a dia traz alguns desafios. E hoje, Sara, eu queria desafiar vocês, e você, Vitor, a vocês pensarem, não hoje, mas daqui a 10 anos. E é um grande desafio. E eu não vou desafiar só vocês, eu vou desafiar todo mundo aqui a gente se transportar para daqui a 10 anos. Vamos fazer isso? Vamos tentar fazer? Vamos? Todo mundo fecha os olhos. Todo mundo vai fechar. E eu quero que você se imagine daqui a 10 anos. Sara e Vitor já não são mais solteiros. Talvez alguns também aqui já não são mais solteiros. Talvez alguns aqui já vão estar de cabelo branco. Mas eu queria que você pensasse. Aonde você estará? Como você estará? Quais os alvos que você tem para daqui a 10 anos? Só abra os olhos quando eu falar aqui para mim.
Pense. Imagine. Se imagine. Daqui a 10 anos. Abre os olhos. Hoje é dia 11/7/2025. 2025. Nós estamos há 10 anos. O que vocês conseguiram? Fala para mim. Eu quero ser mãe. Eu quero ter uma boa opção para minha família ser bem estruturada, um bom estudo, conforto. Eu quero terminar meus estudos. Eu quero concluir meu doutorado. E eu quero ter uma família abençoada acima de tudo. Em 2025 está mais linda ainda. Mais linda ainda, com a mulher mais linda ainda, que ela é. Por ele eu farei bem melhor, pastor, porque ele me diz até o que eu como. Eu vou estar daqui 10, 20 anos cuidando dela como eu cuido todos os dias. Mas é assim que eu me imagino, pastor, sendo mãe, pelo menos com esse filho de 10 anos, né? Com uma família estruturada, com os meus estudos concluídos e com realizando os meus sonhos. E ao lado do Vitor hoje. É isso. Vamos ver? Passa aí, Vamos pra lá. A família cresceu. Com certeza, daqui a 10 anos, não sei se vai ser 2, ali tem 3, né? Mas a família provavelmente vai ter crescido, né? Com certeza. E o propósito de Deus, na verdade, é nos dar família abençoada, famílias estruturadas, famílias que cresçam na bênção. Família é presente de Deus. Eu essa semana estava na academia fazendo conselho, minha academia, né? Vocês sabem que eu sou assídua frequentadora da academia. E eu estava na esteira e uma senhora do meu lado na esteira. E a criança dela, uma menina deve ter uns 5 anos, 4, 5 anos, andando, correndo. E a professora dela, a personal dela do lado, não sei por que das contas da história, a professora, que é professora, chegou junto e falou: mas a fulana não quer ter filho, a personal dela. Ela disse: não quero não quero filho não. Quero saber do filho não. Aí a senhora, que estava com a filha lá, rondando, disse assim: é mesmo, olha, depois que você tem filho, nunca mais. Eu olhei aquilo ali, me deu uma dor no meu estômago, segurei a língua, mas vocês sabem que eu não sei ficar calada, né? Eu digo: não posso ficar calada. Eu disse: como é que é? Olha, é o seguinte, filha pensa. E a Bíblia diz que filhos são a herança do Senhor. Aí ela olhou para mim e disse: você é crente, né? Eu sou, graças a Deus. Você é evangélica, né? Sou, graças a Deus. Eu tenho outra coisa. Você tem que falar diferente. Você tem que dizer que você vai criar filhos para mudar este mundo, para ser bênção nesse mundo, para fazer diferença nesse mundo, para mudar essa geração. Aí ela olhou para mim e disse: você é pastora, né? Eu disse: sou. Sou pastora, graças a Deus, com orgulho, porque eu creio que nós, como famílias estruturadas, nós podemos mudar o mundo. Agora, o pior de tudo, sabe o que é? Que a pessoa que estava do meu lado também era crente. Aí foi o que foi para acabar. Aí doeu mais ainda.
Porque aqui dizia que não queria ter filho, não era. Mas aqui disse que filho era um problema, era treta. Aí eu tive que evangelizar as duas, né? Mas a família realmente é projeto de Deus, é presente de Deus, é bênção de Deus para nossa filha, é herança de Deus. Precisamos ter família, precisamos fazer a família crescer. Então hoje, dois se tornando uma só carne, mas o projeto de Deus é que haja crescimento. Vamos lá, próximo. Sucesso profissional. Vitor, não existe nenhum sucesso na vida profissional que compense o fracasso da família. Por isso que eu coloquei família em primeiro lugar. Porque não adianta você ter sucesso profissional, não adianta você ter muito dinheiro, não adianta você ter condição financeira se a sua família for um fracasso. Porque você vai ser frustrado, vai ser um fracassado, vai ser um homem sem alegria, vai ser um homem sem realização. Então, o sucesso profissional é importante, você tem que estar realizado profissionalmente. Também é uma realização, realizar um preenchimento na sua vida profissional. Mas não abra mão, em primeiro lugar, a sua família estar bem, a sua família bem estruturada. Próximo. Prosperidade e riqueza. Você sabe que prosperidade e riqueza não tem a ver com dinheiro, né? Dinheiro é uma consequência. Certo? Dinheiro é uma consequência. Porque dinheiro é coisa de homem, mas prosperidade é coisa de Deus. Prosperidade, né? Sempre vocês me vêm falar que eu sou uma mulher próspera, não tenho dinheiro no banco, mas eu sou próspera. Por quê? Porque eu falo assim que tudo que desejo no meu coração, Deus me dá. Eu não preciso ter dinheiro, eu preciso ter Deus. Eu preciso ter Deus. Deus concede o que deseja no nosso coração. Então, riqueza, prosperidade é bíblico. Agora, de amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, foque nisso. Prosperidade, a riqueza, dentro do que a palavra de Deus diz. Por favor. Vida com Deus e sua palavra. Não existe nenhum desses pontos iniciais aí sem que você não busque uma vida com Deus dentro da palavra. Porque todas as suas realizações, tanto a família, quanto a vida profissional, quanto a prosperidade e riqueza, baseado na palavra. Então, quando eu coloquei família, quando eu coloquei vida profissional, quando eu coloquei prosperidade e riqueza, não coloquei em ordem de importância, porque senão a vida com Deus, essa palavra ficaria em último lugar, né? Mas isso, na verdade, deve ser primeiro lugar. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então vai ser acrescentado na vida de vocês as demais coisas a partir do momento que vocês buscarem em primeiro lugar. Aí, por fim, olha só, por favor, o que é preciso fazer para realizar seus sonhos? Vocês falaram muitas coisas aí, que é o sonho de vocês para daqui a 10 anos. E com certeza vocês vão, daqui a 10 anos, nós não estaremos aqui, nesse ponto aqui, estaremos há 10 anos que vem. Nós fomos transportados na cabeça, na mente, no pensamento para 10 anos, mas na verdade, quem sabe haver uns cabelos brancos por aí, não sei, né? Ou umas rugas, né? Vai aparecer, não sei o que vai acontecer, né? Fisicamente a gente muda. Mas o que eu devo fazer para realizar esses sonhos que vocês agora estão projetando? Para isso eu deixo vocês com o pastor Zafar agora conversar com vocês. Boa noite, graça e paz a todos. Eu quero louvar a Deus pela vida da Sara, do Vitor, sobretudo a Sara, que quando aqui cheguei, há 23 anos atrás, era uma criança, uma menina com meus filhos, que hoje estão todos casados também.
Então eu tenho Sara como uma filha, uma ovelha de coração muito querida. Eu louvo a Deus pela vida dela e de toda a família. Foi um prazer conhecer o Vitor e ver nele um moço dinâmico, arrojado, esperançoso, sonhador, e creio que ambas as famílias e a gente da igreja cria uma expectativa acerca desse casamento e do futuro de ambos. A Igreja Batista, minha esposa e eu, a gente sempre preocupou em fazer essa reunião dando dicas, dando sinais, de luzes, para que ajude o casal na empreitada futura. Mas eu quero deixar claro que essa reunião aqui não tem nenhuma conotação de magia. Isso aqui não é uma mágica. Fez o culto dos noivos, vai ser feliz, né? Casou na graça, está abençoado. Eu já casei muita gente que está feliz, tem muita gente que eu casei que está separada. Já casei muita gente que está na bênção, já casei alguns que estão frustrados, revoltados com a vida, não acreditando mais em nada. Então, em grande medida, o êxito do casamento de vocês, o futuro, daqui a 10, 15, 20 anos, dependerá das escolhas e das decisões de vocês. Como o tema do culto é despedindo-se da vida de solteiro, projetando algo para daqui a 10 anos, eu escolhi alguns versículos da Bíblia. Os primeiros está em Filipenses, no capítulo 3, que diz assim, preste atenção, verso 12 em diante: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, palavras do apóstolo Paulo, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho dito que no texto bíblico o verbo deve ser muito bem apreciado, analisado. E aqui os dois verbos que Paulo dá ênfase, quando ele fala aos Filipenses que não se julga ainda um cristão perfeito, que não ainda alcançou uma maturidade 100%, mas ele vai dizer que tem tomado algumas posições que ele julga ser importantes. Primeiro, esqueceu o passado. Diz o ditado que quem vive no passado é museu, né? E como vocês, na vida de solteiro, certamente cometeram alguns erros, alguns percalços, né? Porque a vida é uma escola, a gente vai vivendo e aprendendo. E o grande líder americano, o Dr. John Maxwell, ele disse que a gente aprende com os próprios erros, com os erros dos outros e colando com quem tem sucesso. Então, certamente vocês estão vivenciando todo esse processo. Cometeram erros, cometeram percalços na vida lá atrás. É próprio e é inerente a todo ser humano limitações. Então, limitações físicas, emocionais, mentais, culturais, psicológicas e sentimentais, às vezes nos levam, no afã de alguma coisa, errar. E errar é humano. A gente não pode continuar e permanecer errando, mas a gente deve tirar lições de vida após cometermos alguns erros e percalços. Então, quando solteiro, né, desenvolvidos com balada, né, prazeres que são propostas do mundo moderno. Nós somos uma geração hedonista que está muito apegada ao prazer, a curtir a vida. Mas a partir do momento que a gente deixa a vida de solteiro e parte para o casamento, a nossa postura deve e tem que mudar. Eu agora sou um homem casado, eu agora sou uma mulher casada, e o meu viver, falar, proceder tem que ser totalmente diferente daquela vida pregressa. Não estou dizendo com isso que lá atrás vocês só cometeram coisas erradas.
certamente muita coisa que vocês fizeram lá atrás, com a maturidade que tem hoje, e que terão mais ainda daqui a 10 anos, não repetirão. Né? Então, quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, ele está dizendo que a gente precisa deletar lixos da memória, lembranças amargas do passado, sepultar o nosso passado e criar uma perspectiva de bênção para o futuro, senão o nosso presente vira uma droga. Não é verdade? A gente só ficar remoendo o passado, as amarguras, as tristezas da alma, e não tiver uma projeção de futuro abençoado, a gente vai ter um presente triste. Quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e prossigo, verbo prosseguir, avançar, ele está dizendo que vai projetar o futuro abençoado. Então, não sei se eles querem ter filhos, querem projetar-se profissionalmente, querem crescer espiritualmente, querem ter uma família abençoada, e obviamente para que isso aconteça, algumas determinações, procedimentos vocês têm que tomar. Né? No outro fórum que eu participei da Universidade da Família, já repeti aqui para a minha igreja, vou repetir aqui para a família, os visitantes. A Universidade da Família diz que todo homem precisa ter 3 Cs quando ele parte para empreender uma família: caráter, competência e compromisso. Caráter, levando Deus a sério, procurando ter traços do caráter de Deus, hombridade, ser um homem ao máximo, uma mulher única, né, que vai ter uma vida de caráter, vestiduras brancas, nunca faltando óleo na sua cabeça. Competência, porque a Bíblia diz, como falou a pastora Jéssica, que é atribuição do homem governar, administrar bem a sua casa, ser o provedor, ser o sacerdote da casa. E conduzir uma família a bom termo hoje é um desafio para hoje e para amanhã. Criar filhos não é brincadeira, mas vale a pena. Então a gente tem que pedir de Deus a graça, a sabedoria para conduzir a nossa família vitoriosamente. E compromisso com Deus, com a palavra, com a vida de casado, com a família. Né? A gente vai ouvir gracinhas, piadinhas. Colegas do passado dizem, aqui a gente pode se casar, não sair a mulher não precisa saber, todo mundo faz, né? E as amigas de Sara às vezes também, mas a gente agora tem um compromisso. Qual é o principal compromisso do cônjuge? Você está casando-se para fazer Sara feliz. Sara está casando para você, para fazer Vitor um homem feliz, realizado. Que é um conceito errado, né? Eu vou casar para ser feliz, não. Você tem que ter a mentalidade de que vai casar para fazer o outro feliz. Aí é quando entra aspectos como a renúncia, jogo de cintura, né? Toda aquela sabedoria para conduzir o cônjuge feliz e abençoado. Senão a casa, ao invés de um pedacinho do céu, vira um inferno. Não é verdade? Outro texto que eu quero compartilhar com vocês é o livro de Isaías 32, 8. Mas o nobre projeta coisa nobre, e na sua nobreza perseverará. Então, se hoje o culto é de despedida de solteiro, com uma previsão do que será a vida de vocês daqui a 10 anos, obviamente vocês têm que ter planos, estratégia, projetos de vida para alcançar aquilo que vocês estão sonhando, desejando, programando para o futuro. Né? Junta-se as lições de ambas as famílias, junta-se as lições pessoais, observa-se a vida de quem vai bem, de quem não vai, e aí você vai traçar as diretrizes da vida de vocês a dois. Como é que vai ornamentar o apartamento, né? Os investimentos, o envolvimento na obra de Deus, em que tempo deve vir o primeiro filho, o segundo, né? As viagens, e o cultivar do romantismo, apimentar a relação. Isso tudo tem que ser muito bem projetado.
porque é uma tendência após a cerimônia de casamento. Eu sempre digo, esse romantismo da cerimônia, igreja ornamentada, a noiva bonita, músicas muito bem selecionadas, acaba ali após o casamento. Aí vocês vão entrar numa realidade do dia a dia, a intimidade do casal, a fase de adaptação sexual, religiosa, financeira. Tudo isso é um desafio que vai se descortinando diante de vocês a partir do casamento. E aí vocês têm que ter um projeto muito bem elaborado, para não dizer o que alguns homens estão dizendo aí. Outro dia um irmão daqui da minha igreja, o Pedro, encontrou com um amigo de faculdade. E aí, Pedro, tu ainda estás com a primeira mulher? Aí Pedro disse, eu estou casado com a primeira mulher, estou abençoado, tenho 3 filhos. Ele disse, eu já estou na terceira, nenhuma presta. É tudo farinha no mesmo saco. O cara parece que era uma bandelona, era uma babão. Só culpando as mulheres do fracasso. E a gente tem a tendência da síndrome de Adão, né? Foi a mulher que tu me deste. O problema é a mulher. Mas, casamento para dar certo, os dois têm que renunciar, têm que projetar juntos. A Bíblia diz, como andarão 2 juntos se não houver acordo? O marido tem a maior dificuldade de ter uma conta conjunta no banco com a esposa. Eu nunca tive problema. Estou casado há 36 anos, com a pastora Angélica, sempre conta conjunta, o cartão que eu tenho, ela tem, e ela não vai fazer bobeira, porque ela sabe que não tem lá tanto dinheiro para ela estar esnobada. Né? Então, a gente tem que ter bom senso, sensatez na questão financeira. Por isso, depois do curso Homem é o Máximo e Mulher Única, o casal aqui da igreja é desafiado a fazer o curso Comunicação, Sexo e Dinheiro. São as áreas de mais crise na vida do casal. Comunicação, sexo e dinheiro. Mas se a comunicação vertical, que é a comunicação com Deus, estiver boa, a grande probabilidade da comunhão horizontal, comunicação horizontal e bem, né? Sexo é um fator basilar para o êxito do casamento. Então a gente tem que ler tudo sobre o sexo saudável, gostoso, né? Sexo é bênção no casamento, mas tem que ser praticado com sensatez, com habilidade, com criatividade, senão vive uma encrenca. E dinheiro. Dinheiro tem sido um problema na vida de muitos casais, né? Há casais se separando, brigando por causa de dinheiro. Então, esses 3 fatores devem estar fazendo parte do projeto de quem é nobre, projetando uma boa comunicação, uma boa relação sexual e íntima e projetando para o futuro, né, uma boa aplicação financeira, para vocês não serem dominados pelo dinheiro, não se deixarem dominar pelo dinheiro, mas o dinheiro deve ser dominado por vocês de certeza. Está lá no Salmo 112, a descrição de um homem feliz. Diz o texto assim, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e na sua palavra se deleita. Sua família será poderosa na terra, na sua casa haverá bens e riquezas. Ele não teme notícia ruim, ele tem para dar e para emprestar. Vai tudo bem na sua casa, e os outros ficam com inveja dele. É a descrição lá do salmista, no Salmo 112 e no Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta na roda de escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Por isso, a gente dá também a este culto o nome da cerimônia da Bíblia Branca. E a gente presenteia todo casal que casa na nossa igreja com uma Bíblia branca, desejando que todos os atos, todas as decisões, todo o projeto de vida após o casamento seja fundamentado, estribado em princípios bíblicos, nos ditames da palavra de Deus. O nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Então, uma primeira coisa que um casal de nobres tem que projetar é ter a Bíblia como alicerce, como
como base, no fundamento do seu casamento. Nada que vocês decidirem, projetarem, deve contrariar princípios bíblicos. Porque quando a gente quebra princípios bíblicos, a gente entra em conflito. Isso na área financeira, no trânsito, na área alimentar, em todas as áreas da nossa vida. E a Bíblia dá conselho e orientação para tudo na vida do ser humano. Então, se você quer estar de bem com a vida, você não pode prescindir da leitura diária e dos conselhos da palavra de Deus. Agora, não adianta ler e ouvir e não praticar. Quando Jesus termina o sermão da montanha, Mateus 5, 6 e 7, no capítulo 7, no final do sermão, ele diz uma coisa muito interessante, Vitor e Sá. Ele diz assim: todo homem que tendo ouvido estas palavras, pondo-as em prática, compará-lo-ei a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, chuva, enxurrada, deram de ímpeto contra aquela casa, e a casa não caiu, porque estava firmada na rocha, que é Cristo, e Cristo é a palavra, é o verbo divino. Na sequência, o autor diz assim: Jesus, todavia, todo homem que tendo ouvido estas palavras e não a colocou em prática, compará-lo-ei a um homem insensato, que construiu a casa sobre a areia. Vieram as chuvas, os ventos, as enxurradas, deram de ímpeto contra ela, e a casa caiu, e grande foi a sua queda. E é isso que a gente vê hoje: casamentos que ruíram, casamentos que desabaram, casamentos que não suportaram a primeira turbulência, o primeiro vendaval, e hoje é alto índice de casais separados. Filhos sem referencial de pai e de mãe, sem segurança, tensos, ansiosos, porque os pais fracassaram na missão. Casamento é um sacerdócio. Eu quero que todos saibam aqui que ainda hoje eu tenho meu pai e minha mãe. Meu pai com 94, mamãe com 82, 63 anos de casados. Eu sou casado há 36 anos. Tenho 3 filhos, 2 meninas e um varão, Kelly, Júnior e Keila. Todos 3 casados. Na bênção, estão bem de saúde, estão bem casados, estão bem financeiramente, estão bem espiritualmente. E esse é o maior desejo do pai de Sara, e do pai e da mãe de Vitor, e do pai e da mãe de Sara. O maior desejo dos pais é ver os filhos bem de saúde, bem casados, bem financeiramente e bem espiritualmente. Meus pais moram no Recife. Estou aqui no centro do Brasil, em Goiânia. De avião, 2 horas e meia, se eu vou direto. De carro, quase 3 dias. Estamos a quase 3 mil quilômetros de distância. Aí meu pai fica feliz quando me diz que está tudo bem, como está minha caríssima nora, meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Está tudo bem, meu pai, tudo bem. Eles ficam felizes a despeito da distância que nos separa. Amém? Então está lá a vovó que veio de Torres de Indaiá, está aqui a vovó Ruth. Há toda a expectativa de que vocês sejam felizes. E que daqui a 10 anos, ainda que tenham passado por lutas, por adversidades, como disse a Angélica, cabelo branco, rugas, barriguinha mais avançada, etc. Mas tudo na bênção, tudo na paz. Amém? Então, um nobre não pode prescindir da utilização de princípios bíblicos para conduzir bem a sua casa, a sua família. E uma outra e última coisa que eu quero deixar para vocês é que nunca falta no casamento de vocês o temor a Deus. Aleluia, bem-aventurado aquele que teme a Deus, que na sua palavra se deleita.
para que Ele direcione as decisões de vocês. O que é sabedoria na definição bíblica? É a capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Então peçam a Deus sabedoria na aplicação do dinheiro, na educação dos filhos, na construção do matrimônio. A partir de agora vocês têm toda uma construção. Tem a base, tem o levantamento, tem o telhado e tem o período de acabamento dessa construção chamada matrimônio. São fases, cada uma mais desafiadora e mais gostosa do que a outra, mas vale a pena. Bem? Então minha mãe casou com 15 anos, tá aí, filho, criou 13 filhos, sem micro-ondas, sem máquina de lavar, é fácil, né? Minha mulher casou com 17, tá aí, comemorou esses dias 5.4. Feliz já criou os 3 filhos e agora está cuidando de 3 netos. Então vale a pena. Casamento é uma caminhada gostosa, é uma grande bênção, e a gente fazer essa geração voltar a crer no amor, na criação de filhos e no casamento bem sucedido. Então, não abram mão de princípios bíblicos, não abram mão desse projeto para daqui a 10, 15, 20 anos, do temor a Deus. Se vocês tiverem o temor a Deus, vão pecar menos. Se vocês tiverem o temor de Deus, vão ter mais sabedoria e direção. Então, se vocês juntarem temor a Deus e instrução da palavra, vocês têm grande probabilidade de êxito no casamento. Então, se vocês desprezarem essas coisas, poderá acontecer e virem a engrossar a fila dos casais infelizes, e não é isso que a gente quer, nem que a família quer. Sirvam a Deus, dediquem-se a Deus, confiem em Deus, né? Está lá no Salmo 128, 127 e 128. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho se edifica. Primeiro verso do 127. No 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Feliz serás, tua família será abençoada, tua mulher como uma videira, e teus filhos como o fruto da oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, que o temor a Deus, que os princípios bíblicos possam instruir, nortear a vida de casados de Vitor e Sara. E aí eu não tenho dúvida, vocês serão prósperos, felizes e abençoados. Amém. Pastor Angélica, vamos entregar a Bíblia agora? Vamos fazer a entrega da Bíblia branca. Essa história de Bíblia branca, ou Bíblia da capa preta, não tem nada a ver, né? O importante é o que está dentro da capa. Seja a Bíblia preta, branca, cor-de-rosa, azul, a capa. Mas a gente sempre faz na entrega desse culto, a gente entrega sobretudo a noiva, né? A Bíblia branca. Porque branco fala de pureza, de santidade, e é assim que o casamento deve ser conduzido, num ambiente de pureza, de santidade, de harmonia, de disciplina, de bênção do Senhor. O pastor então vai fazer a entrega da Bíblia e nós vamos orar, abençoando a vida de Sara e do Vitor. A gente tem a também falando sobre isso, né? Porque hoje o povo tem Bíblia no celular, no tablet, no sei aonde, e está esquecendo de levar a Bíblia para a igreja. Mas eu ainda sou a moda antiga. Eu acho que a Bíblia tem que carregar mesmo, né? E tem que ler, e tem que meditar, tem que ter sua mente devocional, e tem que ensinar os filhos, já que vocês querem ter filhos, né? Tem que admoestá-los na palavra, ensinar na palavra. E se eles não os verem lendo a palavra, como que eles vão aprender a ler? E eu quero dar um conselho a vocês: comecem no começo, comecem no primeiro dia de casados. Não deixem para começar depois da lua de mel. Não deixem para começar a ler a palavra e orar juntos depois que voltarem da lua de mel.
Deus não deixe para começar daqui a um mês ou um ano. Comecem no começo. Comecem no primeiro dia. Criem o hábito de ler a palavra juntos, de orarem juntos. E aí vocês vão chegar ao ponto de quando os filhos nascerem, vão criar o mesmo hábito. Então, está aqui a Bíblia, né? Mais uma, porque vocês já têm, eu sei. Mas essa é para marcar esse dia. Daqui a 10 anos, Sara, você vai ver essa Bíblia e você vai lembrar. Nossa, olha aqui, 10 anos atrás, se eu projetei estar aqui, 10 anos agora. E como estou? Será que eu alcancei aquilo que eu pensei naquela época, há 10 anos atrás? E eu espero que eu esteja por aqui para ver, para testemunhar que vocês alcançaram os sonhos de vocês. Deus abençoe vocês. Você vai ver todos. Se vocês querem abençoar esse casal, querem ver eles felizes, vocês que vão testemunhar daqui uns dias a cerimônia de casamento que vai ser ministrada pelo meu filho, a convite do casal, né? O meu filho Josafá Júnior, que vai fazer o casamento. E eu, toda a igreja também cremos e criamos essa expectativa, por isso a gente faz essa reunião, já abençoando, ministrando o favor de Deus sobre a vida deles. Se vocês querem a bênção de Deus sobre Vitor e Sara, estenda a sua mão em direção a eles aqui. Soberano Deus e Pai, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, que deu início ao seu ministério de milagres, numa cerimônia de casamento, transformando água em vinho, vinho que simboliza alegria. Dá aqui, a partir deste culto, uma unção de alegria. Tome conta da vida de Sara, de Vitor e da residência aonde eles vão morar. Anula e neutraliza toda conspiração diabólica, todo plano de demônios contra o casamento dos teus filhos. Põe anjos ao redor da casa deles, torna-os invisíveis à ação do homem violento, do homem sanguinário, do homem violento. Dá-lhes mais amor pela tua palavra, dá-lhes um sentimento profundo de temor a Deus, dá-lhes a vestidura branca e que nunca falta o óleo sobre as suas cabeças. Pai, assiste a Sara e a Vitor com graça, com misericórdia. Em o nome de Jesus, supre todas as suas reais necessidades, emocionais, físicas, sentimentais, financeiras, psicológicas, espirituais. Supre, Pai, que na casa dos teus filhos não haja falta de nada, que na casa de Sara e Vitor tu tenhas um lugar do centro, e que todos que aqui estamos, todos que irão ao casamento deles, possam daqui a 10 anos testemunhar acerca de um casal que se amam e que são felizes. Nós os abençoamos no nome de Jesus. Sejam felizes, Deus abençoe. Amém. Boa noite. Eu quero agradecer a presença de todos. Eu sei que a gente veio, né? Minha sogra, meu sogro, de Goiânia, minha avó de Minas. Quero agradecer a presença de todos aqui nessa noite para nós, para nossos amigos, pessoas que me conhecem há muitos anos como pastor, minha família de Vitor também, que acompanhou ele, pastor da jornada. Agradecer a todos, muito obrigado. Sei que cada um tem lugar no nosso coração e a gente tem lugar no coração de cada um de vocês também. A gente vai servir um caldo ali para a gente ter uma comunhão aqui quando a gente pensar. Eu queria convidar todos para estarem conosco. Boa noite. Agradecer a todos que estão aqui, principalmente meu pai e minha mãe, que
Minha avó é essa.